Esse podcast é apresentado pela Copastur. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fasten seatbelt sign. Thank you and enjoy your flight. Olá, sejam todos bem-vindos ao voo 014 do Saída de Emergência. Eu sou Renata Garcia. E eu sou Daniel Amorim. E juntos vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. Tripulantes, microfones em automático. Quando falamos em processo de mentoria, o que te vem à mente? O que você imagina ser? Mentoria é um processo ligado a pessoas, evolução e direcionamento. Trata-se o capital intelectual, o mais valioso recurso de uma pessoa. Você sabe aonde quer chegar? Se sim, ótimo, o caminho é mais fácil e um mentor pode te ajudar a chegar mais rapidamente e estruturadamente em seu objetivo. Caso ainda não saiba, um mentor também pode te ajudar a encontrar esse objetivo, que não está longe, está dentro de você. Bom, para situar todos os nossos ouvintes, teremos dois convidados no bate-papo de hoje. Um mentor e um mentorado. Vamos apresentá-los. Começar aqui pela Kelly Malheiros, a mentora. Ela é mentora, escritora e palestrante com foco em engajamento, liderança, atendimento e motivação. Pós-graduada em Psicologia Transpessoal, a embaixadora do capitalismo consciente no Ceará, foi reconhecida em 2018 com o troféu Mulher Empreendedora. Kelly, seja bem-vinda ao Saída de Emergência. Olá a todos que estão nos acompanhando aqui no Saída de Emergência. Que prazer falar com vocês. Espero que o voo seja maravilhoso. Com certeza ele será. Se depender da gente, vai ocorrer tudo bem. E, continuando aqui na nossa cabine, Edmar Mendoza, o mentorado. Nascido e criado no mercado de turismo, o administrador, pai da GG e do Tom, atua há mais de 15 anos nesse mercado. Ele é sócio-diretor da Copastur Viagens e Turismo e é apaixonado por investimentos em negócios relacionados ao setor. Edmar, mais uma vez, seja bem-vindo ao Saída de Emergência. Muito obrigado a todos pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela audiência aí, a todos que estão investindo esse tempo no nosso podcast. Maravilha! Convidados apresentados, vamos então iniciar o nosso voo e eu quero começar com você, Kelly. Conta pra gente quais são as principais características de um processo de mentoria e o que te motivou, Kelly, a se tornar uma mentora? Aconteceu o seguinte, eu acho que primeiro eu preciso começar a responder a pergunta pela segunda, né? Eu comecei minha carreira há 35 anos atrás. E quando eu comecei a minha carreira, eu comecei querendo dar aula, fazer treinamento, desenvolver pessoas, trabalhar com o desenvolvimento pessoal e profissional. Então, o meu foco, o meu objetivo era desenvolver pessoas em grandes grupos. Eu trabalhava mais coletivamente. O tempo vai passando e a carreira da gente vai tendo várias modificações. Eu não sei para quem está nos ouvindo se isso acontece. Eu acho que acontece em algum momento na vida de todo mundo, acontece isso. Você vai meio que migrando naturalmente. Foi um processo orgânico. E aí, quando chegou em 2015, eu comecei a atender pessoas individualmente. As pessoas começaram a me procurar para receber orientações de carreira. E era uma coisa muito informal, não foi uma coisa que eu vou vender agora orientações de carreira, agora eu vou ser mentora. Não foi dessa maneira, eu não planejei isso para mim. Foi uma coisa que foi naturalmente, acho que aconteceu a partir do meu amadurecimento como profissional, porque eu vinha de grandes grupos, né, de palestras grandes, de treinamento de líderes, né, de desenvolvimento, de team coaching, tudo. E eu comecei a entender que se eu trabalhasse individualmente as pessoas, com autoconhecimento, a questão do desenvolvimento, metas pessoais e profissionais, talvez os resultados seriam potencializados. Então, como experimento, eu comecei a fazer intuitivamente.
aconselhamento de carreira para algumas pessoas. E aí as pessoas me convocavam, as pessoas me falavam comigo pelo telefone e tudo, e eu comecei a fazer. Em 2015, eu fui chamada para a Copastur para fazer um team coaching. Foi nessa época que eu conheci o Edmar. E depois do team coaching, a gente começou a entender que a gente precisava fazer um processo individual de mentoria. E foi aí que eu comecei efetivamente, ou oficialmente, como mentora, né? E aí inaugurei a minha carreira de mentora com esse meu grande mentorado, que é o Edmar, foi inauguração, né? E aí, de lá para cá, de 2015, eu tenho feito muitos processos de mentoria, porque, é claro, quando a gente tem um resultado, né? O método funciona, e a gente começa a ter resultados, as pessoas começam a falar, outras pessoas começam a procurar. E aí eu fui fazer outros cursos, me capacitar, muita leitura e tudo, para eu poder realmente trabalhar efetivamente com isso. Então, foi uma coisa muito orgânica, muito natural, a partir do meu amadurecimento profissional. Acho que também tem uma outra coisa, que eu estava até comentando isso essa semana com uma pessoa um dos grupos da mentoria que a gente tem. Chega uma hora, eu não sei se vocês passam por isso, e quem está nos ouvindo passa por isso, mas chega uma hora que parece que a sua alma pede outra coisa, sabe? Parece assim que você escuta uma voz interna que diz assim, não é por aqui, você precisa fazer outra coisa. E aquilo vai te dando meio que uma angústia produtiva e vai fazendo você entender que o caminho não é aquele. E isso aconteceu comigo, né? Eu estou com quase 50 anos, né? E eu acho que isso também recentemente, né? Exatamente, né? E isso é uma coisa que eu acho que acontece por causa dos ciclos também, né? Acho que idade não tem nada a ver com isso. Mas eu que tenho essa idade, acredito que eu passei por vários momentos como esse, em que a minha alma pedia outras coisas, em que a minha alma dizia assim, não é por aqui, acho que você precisa, a sua razão de existir no mundo é outra. E aí eu fui intuitivamente seguindo por esse caminho e cheguei. O processo de mentoring, ele é focado, é muito interessante isso, né? Ele é focado numa coisa que é o desenvolvimento profissional da pessoa, mas tem umas correntes que dizem que o mentoring, ele foca a carreira, mas eu não consigo ver a carreira sem a pessoa, na minha opinião, né? Na minha percepção, não consegue. Então, no final, a gente acaba meio que trabalhando tudo. E eu sempre digo que o processo de mentoring é como se você fosse dar a mão para uma pessoa atravessar a rua. A pessoa não sabe atravessar uma rua. Então, ela tem medo, os carros passam de um lado, os carros passam de outro. Então, a princípio, como que você faz para atravessar uma pessoa na rua? Você pega na mão da pessoa e atravessa com ela, né? E aí, devagar, você vai ensinando. Olhe para o lado direito, depois olhe para o lado esquerdo, olhe o semáforo, tá vermelho ou tá amarelo, ou tá verde, tudo. E com o tempo, a pessoa vai criando uma confiança e ela vai atravessando a rua sozinha. Não tem tempo para acabar, né? Às vezes é diferente do coaching, por exemplo. O coaching tem as sessões pré-determinadas e tudo. O mentoring não tem tempo para acabar. É meio que um acordo de crescimento entre o mentor e o mentorado. E nós vamos avaliando, à medida que o processo acontece, a gente vai avaliando o que está acontecendo, né? Tanto com o mentor e quanto o mentorado. Uma outra coisa que eu acho importante dizer é que o mentor parece, e aí as histórias em quadrinhos estão aí para dizer isso, os filmes estão aí para dizer isso, que os mentores, às vezes, são os gurus. As pessoas meio, o mentor é o guru e tal. E não é nada disso. O mentor é tão falho quanto o mentorado, ele é passível de perfeição, portanto, ele é perfectível. Ele é uma pessoa que precisa estudar, ele é uma pessoa que precisa entender. Ele talvez tenha um pouquinho mais de experiência em algumas áreas, mas ele é uma pessoa que precisa aprender também. E o mentor aprende com o mentorado. No meu caso do Edmar, eu aprendi muito com o Edmar. E aí, nesse caso, a gente chama de mentoria recíproca.
Então, não tem como eu entrar num processo de mentoria e não aprender com o meu mentorado, porque o que eu levar para o meu mentorado, eu deixo com ele, mas ele também traz demandas e ele traz coisas para me dar. Então, é mais ou menos isso. Ótimo, Kelly. Obrigado por essa aula, né? E com certeza a gente vai explorar muito mais em outros detalhes esse processo de mentoria. Fica por aí. Agora eu vou trazer aqui o Edmar para o nosso bate-papo, porque eu acho que a grande audiência quer escutar muito mais do mentorado, né? Como que foi esse processo. Então, Edmar, na contramão da Kelly, conta pra gente o que te motivou a buscar este processo de mentoria e qual foi o caminho que você percorreu para chegar até a Kelly. A Kelly já deu um spoiler, né? Que foi em 2015, mas aí você pode trazer outros detalhes desse encontro. Ah, claro. Na verdade, eu achei muito interessante. Estava pensando aqui, eu trouxe um conceito aqui para a gente discutir antes de responder a sua pergunta, que é o 1% Better Every Day, né? 1% melhor todo dia. Não sei, é bem conhecido, mas eu achei interessante as datas que ele aconteceu, né? Então, contando um pouquinho, desde 1908 até 95 anos depois, a equipe de ciclismo, né, britânica não tinha ganho só uma medalha, né, de ouro. E, inclusive, eles foram, vamos dizer, negados. Uma fabricante de bicicleta não quis fornecer bicicletas para essa equipe porque ela era muito ruim, né? E aí, lá em 2003, eles contrataram um cara, vou tentar falar o nome dele certo aqui, que era o Dave Brailsford, né? E ele era diretor de performance do time. E aí ele começou um trabalho com esse time de melhorar, assim, tudo nos pequenos detalhes. E aí, por exemplo, eles entendiam qual travesseiro era melhor para cada pessoa da equipe. Eles trocavam o gel que eles passavam para o músculo voltar mais rápido. E uma outra coisa que eu achei super interessante, eles contrataram um cirurgião para explicar para os ciclistas como que eles lavavam a mão melhor para não ficar tão doente, né? Hoje em dia a gente sabe bem como é isso. Super viável, né? Passa a dica pra gente, Edmar, depois. Exatamente. E aí depois, 5 anos depois, né, eles conseguiram 60% das medalhas de ouro na Olimpíada de Beijing. E aí depois, em 2012, eles conseguiram ganhar o Tour de France com Bradley Wiggins. Aí ficou difícil. Mas aí eu trazendo isso para o dia a dia, quando a gente fala de mentorado, né, mentoria, enfim, eu acho que é um pouco disso também, né? A gente vai melhorando e evoluindo e fazendo a performance cada vez melhor, né, em pequenas coisas, mas que lá na frente vai dar um resultado gigante. E aí eu falei dos 5 anos, porque fazem 5 anos que a gente começou esse processo, e aí, enfim, estamos aí colhendo um dos resultados que era aqui o papel da Copastur, né, no mercado. Falando o porquê, né, que eu busquei, na verdade é um pouco até mais do que a Kelly falou. Então eu sentia que o que a gente tinha na empresa, assim, não batia muito com a minha forma de pensar, né? Então alguma coisa não fazia sentido, assim, para mim, que era talvez o olhar para as pessoas mais profundo. Então, mas eu não sabia muito bem o que era. E aí, mas o que eu sabia era que eu queria mudar, né? Queria mudar a empresa. Seja mudar a empresa, seja sair da empresa, seja fazer o que fosse para que eu ficasse bem com o meu dia a dia. E aí concordo também que passando por esse processo de mudança, né, de melhoria de performance, enfim, ele acaba afetando, né, todas as áreas, mas também depende muito, né, na posição de mentorado, de dedicar um tempo maior, né, para você estudar, para você ir atrás, para você conhecer coisas novas, enfim, acho que é um pouco por aí. Muito bacana, Edmar. Gostei aí do 1% melhor todo dia. Porque aos poucos, né? Tem uma frase que diz que a natureza não dá saltos. Se a gente planta uma semente de laranja hoje, a gente não vai fazer um suco fresco dali uma semana, né? Existe todo um processo que tem que ser respeitado, né? Mas se a gente consegue aí, aos poucos, né? Esperando 1% e alcançando esse 1% todo dia, a gente consegue efetivamente alcançar degraus maiores, né? E melhores. Agora,
Claro. Eu queria só fazer um comentário sobre isso que o Edmar falou, no sentido de ele falar que ele queria mudar a forma como era feito os negócios na Copastur. Uma coisa que eu me lembro, que foi muito marcante, eu sempre falo isso nas palestras, e para quem me pergunta, eu sempre falo, que uma das coisas emblemáticas e marcantes nesse processo foi quando ele acreditou e começou, na mente dele, entender o caminho que ele precisava traçar e percorrer para chegar aonde ele queria chegar. E aí ele verbalizou, né? E ele declarou, isso é muito importante, declarar o que você quer. Principalmente numa companhia, né? Porque às vezes está tudo na cabeça do presidente, está tudo na cabeça do diretor, está tudo na cabeça de quem manda, de quem dirige. Mas você não compartilha isso com as pessoas. E houve uma convenção, e eu sempre falo disso, acho que ele pode até colaborar com isso, e ele começou a convenção dizendo: nós queremos construir a empresa que vai acabar com a nossa. Nós queremos construir a empresa que vai acabar com a nossa. Então, tem uma teoria, e já seguindo aí o caminho do meu mentorado, que falou, né, contou toda essa história aí, tem uma teoria chamada Teoria U, do Otto Scharmer, que fala que a todo momento algo nasce em nós e morre em nós. Todo momento algo está nascendo em nós e morrendo em nós, nascendo em nós e morrendo em nós. E a gente só percebe que algo está nascendo em nós e morrendo em nós a partir dos nossos diálogos internos. E eu acredito firmemente que essa frase que ele disse numa convenção para toda a companhia ouvir, que foi chocante, que todo mundo ficou, meu Deus, mas o que é? A Copastur vai acabar e tal, naquele tempo, né? Não era nada disso. Eu, era inclusive, algo... coloquei uma etiquetinha no pé de um cadáver, né? Isso, era uma foto, sabe? A imagem que ele colocou era uma imagem impactante, era um pé de um defunto, sabe? Com a etiquetinha do defunto. E na etiquetinha estava escrito Copastur. Então, tipo assim, era uma coisa assim, ué, mas será que nós vamos fechar? Será que nós... Não era disso, nada disso. Era a verbalização, né? Era colocar à mostra que algo estava acabando, mas que estava dando lugar a algo novo. E que todos da companhia precisariam acompanhar aquele novo movimento. E que para acompanhar aquele novo movimento, muita gente também ia precisar mudar, ressignificar algumas crenças, trabalhar algumas outras coisas, os valores, né? Então, eu acredito que o princípio básico é acreditar na mudança e acreditar também que é necessária a mudança. Porque o que eu tenho visto é muita gente evitando esses diálogos internos porque não estão aptos a encarar aquilo que eles próprios são. Porque se encarar, vai ter que tomar alguma decisão. E às vezes as pessoas não querem tomar decisões, porque tomar decisões às vezes dói, né? Às vezes é bem difícil. E os diálogos internos, como você disse, Kelly, além de dar trabalho, né, eles dão medo também, né? É melhor, assim, deixar embaixo do tapete, fingir que eu não estou vendo, né? Acho que tem muito do que você trouxe no começo, essa intuição, né, de você perceber algo, de você querer entrar em contato com aquilo de forma genuína, para então tomar as decisões que têm que ser tomadas de alguma forma, né? Mas além desses diálogos internos, existe algum outro desafio, esse já é um belo desafio, no processo, tanto para o mentor quanto para o mentorado, né? E no caso do mentorado, tem algum pré-requisito? Por exemplo, quero começar a fazer mentoria, se algum dos nossos ouvintes aí estão nos ouvindo e tem interesse de começar esse processo, mas eles podem estar se perguntando, mas será que eu tenho que ter algum pré-requisito? Como é que eu faço para entrar num processo como esse? Então, duas perguntas para você, o principal desafio, tanto para mentor quanto para mentorado, e se existe algum pré-requisito para quem tem interesse de iniciar um processo com uma mentoria. Eu acredito que, para o mentor, os principais desafios são gerar confiança, criar um ambiente, um cenário de confiança,
porque sem confiança a gente não consegue nada, né? Precisa haver uma sintonia, uma sinergia entre o mentor e o mentorado, e isso é muito característica, quem dá o tom muito é o mentor, né? Acho que é isso. O segundo desafio, repertório. Para você ser um bom mentor, você precisa ter um repertório vasto, né? Não que você tenha que entender especificamente de vários assuntos. Por exemplo, o Edmar, ele é especialista em tecnologia. Ele entende muito de tecnologia. Eu não entendo de tecnologia, né? Ele é superior. Então, não é por isso que eu não posso ser mentora dele. Mas eu entendo de outras coisas, né? E entendo de cenários, entendo de contextos, entendo de estratégia, eu tenho outras habilidades. Então, eu tenho um outro repertório. Terceiro desafio, nunca parar de estudar. Eu acho que as pessoas hoje, elas acham que é bobagem estudar, acham que é bobagem ler e tudo. E estudar, eu não estou falando só ler, estou falando ouvir podcast como saída de emergência, estou falando Ótima em ler, dica. né? Estou falando em ler livros, artigos, em assistir vídeos, tudo que possa aumentar o seu repertório. Isso aí conversas produtivas também, porque tem gente que a gente conversa que é uma aula. Você conversa com aquele cara, em 5 minutos você tem uma conversa, né? Então, também escolher essas pessoas, né? Quem são? Porque um mentor também tem o seu mentor. Olha que loucura, o mentor também tem seu mentor. Então, quem é o mentor do mentor? Aí você está falando de networking, Kelly, mais ou menos, vamos dizer? Eu tô falando de um networking seletivo. Né? De um networking seletivo. Então, nós precisamos, o mentor, ele precisa selecionar. Porque, na verdade, tudo aquilo que a gente consome, a gente transborda, teoricamente, né? Outro dia me perguntaram, como é que você consegue... Eu falei uma coisa para uma pessoa, e a pessoa falou assim, nossa, mas eu nunca falei nada para você. Eu falei, a minha cabeça funciona assim. Eu converso com muitas pessoas, leio muitos livros, assisto muitos vídeos e já participei de muita resolução de problemas. Quando alguém me vem com uma demanda, inconscientemente o meu cérebro faz as conexões e dá a resposta para aquilo, não é nada consciente. Mas isso é por quê? Por causa do meu repertório. Se eu não tivesse repertório, eu não conseguiria fazer essas conexões. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Falta um desafio, que eu ainda não estou respondendo a primeira pergunta. Um outro grande desafio é não prometer coisas impossíveis. Porque existe aí uma legião de pessoas prometendo sucesso ou riqueza, prosperidade, de modo fácil. E eu não prometo sucesso, eu prometo luta. Nós vamos ter que lutar, o Edmar pode falar disso, a gente vai ter que lutar, nós vamos ter que nos dedicar, a gente vai ter que se aperfeiçoar, nós vamos ter que mergulhar nisso aqui e tudo. Sucesso? Não sei se vai ter, eu não posso prometer, porque existem duas coisas que nós lidamos no processo de mentoria, variáveis controláveis e incontroláveis. As controláveis é aquelas que eu posso dominar. Eu posso resolver que a partir de amanhã eu vou acordar às 7 horas da manhã e vou chegar todo dia às 7h30 no trabalho. Mas eu não posso controlar um acidente que acontecer no meio da Avenida Paulista. Eu não posso controlar isso, né? Eu não posso controlar uma pandemia. Quem sabia que ia acontecer pandemia? Ninguém sabia que ia acontecer pandemia. Então, eu preciso trabalhar com as variáveis controláveis e com as variáveis incontroláveis. O mentor bom trabalha com essas duas variáveis. Ele não acha que tudo vai dar certo, porque isso é utopia, né? Porque existem as outras coisas que estão acontecendo enquanto nós estamos trabalhando no processo. Então, eu acho que eu respondi, né? Respondeu lindamente. Para o mentorado, eu acredito que... Eu vou dizer o que eu acho que é o maior desafio. Acho que o maior desafio é eliminar as distrações. Acho que as distrações, o que eu tenho visto,
É que as pessoas elas ficam muito focadas nas distrações, né? Naquilo que tira você do seu objetivo, daquilo que afasta você do seu objetivo. E por que isso acontece? Porque a distração dá prazer. É muito bom você passar a noite inteira conversando, né, com o crush lá no celular. É muito bom. Mas no outro dia você consegue acordar às 7 horas da manhã para estar no trabalho às 8, bonito, maquiado, bonita, né, com um astral bom? Não sei se consegue, passando a noite acordado. E as distrações são várias. E as distrações não é só passar a noite acordado. Também são as más companhias, são as pessoas que influenciam negativamente, são as conversas improdutivas, são as pessoas que acham que você está se dedicando demais e que estão tentar tirar você do seu foco, do seu rumo, do seu objetivo. Né? São as pessoas que colocam sua autoestima para baixo, são as pessoas que estão dizendo que você não vai conseguir, que você não merece, que você é aquilo, isso, aquilo outro. Então, é preciso, para o mentorado também, um processo de blindagem. Né? Blindagem. Um outro desafio é uma coisa que eu chamo de paralisia de paradigma. Paralisia de paradigma. O que é paralisia de paradigma? É aquilo que você aprendeu de alguém, ou você viu a vida inteira acontecendo, e você acredita firmemente que aquilo ali é que é o correto. Então, sabe, melô da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela. São as crenças limitantes também, Kelly? Pode ser a mesma coisa? São coisas que você acredita porque alguém disse para você que era daquele jeito, você nunca se questionou. Uhum. Né? E tem uma coisa muito interessante, Edmar pode falar isso, Edmar sempre fala isso, né? Eu coloquei, porque no começo, vou falar, tá, Edmar? No começo o Edmar ele não usava terno. E uma das metas era ele usar terno, porque ele tinha reunião com o presidente de companhias, e o dress code desse mundo corporativo é usar terno, né? Uhum. E o pai dele, o Edmar Bull, presidente da companhia, sempre usava terno e gravata. Então, ele sempre diz, eu uso terno, mas eu tirei a gravata do meu pai. Então, exatamente. Isso é um exemplo, né, de ressignificação de paradigma. Por que precisa da gravata? Né? Então, eu uso terno, tudo bem, mas para que precisa da gravata? Então, vamos lá, o meio termo. E isso acontece também no comportamento. Então, eu acho que isso é uma coisa, estar disposto, acho que o maior desafio é estar disposto a rever os seus paradigmas e mudar os seus padrões de observação em relação à vida do outro, em relação aos cenários, contextos e à sua própria trajetória. Eu acho que é isso. Esforço precisa ter, muito esforço, porque não é fácil, né? No final desse podcast, eu vou dizer para vocês os 5 Ds da mentoria. 5 Ds que precisam ser cumpridos. Você vai anotar, pega a caneta e o papel, você vai anotar. E aí você vai avaliar se você tem aí os 5 Ds para ter o pré-requisito para a mentoria. Porque eu acho assim, pré-requisito é uma palavra muito forte. Eu acho que porque parece meio teste de seleção, né? Mas eu acho que se a pessoa, só o fato dela querer e dela entender que ela já precisa mudar, ou que ela precisa traçar outro caminho, e ela precisa descobrir ou realizar o seu propósito de vida, eu acho que isso aí já é um avanço. Acho que isso aí já é um critério a ser atendido para essa pessoa ser mentorada. Eu queria adicionar um negócio aí do que a Kelly está falando, que também assim, não é o processo de mentoria, né, que vai fazer você mudar, você fazer isso, fazer aquilo. Na verdade, ele vai talvez mudar o seu olhar e você, né, de certa forma, tem que dar prioridade. Aquele estava falando, eu lembrei a questão, né, que eu sempre falo das redes sociais, né, você entrava numa página online, né, e ela tinha o final da barra de tarefas, né, então você terminava, né. Hoje em dia, se você quiser passar a noite inteira no Instagram ou no Facebook, não existe final da barra de tarefas. Você vai ficar lá 1 ano, se você quiser fazendo, que vai ter coisa para você ver. Né? Então, quanto você vai dar, né, o seu tempo, vai investir seu tempo nisso ou em outras coisas, né? E um outro ponto também que ela estava falando, nem sempre também a pessoa, né, que vai fazer a mentoria, né, como tem aqui a Kelly fazendo esse trabalho muito legal que a gente faz aqui,
eu tive um dos treinamentos, né, inclusive indicados pela Kelly, da Mana Key, e lá eles trouxeram um líder de uma comunidade carente, né, e ele tinha muito a compartilhar com a gente. E ele compartilhava do jeito dele, e nós, né, com a teoria, trazia aquilo para o mundo teórico e o que aquilo representava e como que a gente usava aquilo no nosso dia a dia, né. Então, acho que também é importante, cada um vai ter alguma coisa ali para compor, né. E eu também queria só complementar, porque o assunto é muito extenso, né? Muita coisa que a gente vive. Mas o Edmar falou uma coisa muito interessante agora. As decisões são do mentorado. Eu não atendo só o Edmar, eu atendo outras pessoas. E outro dia, um mentorado meu, ele tomou umas decisões muito radicais, que impactou a vida de muitas outras pessoas. E aí, uma dessas pessoas chegou para mim e falou assim, porque você arquitetou tudo muito bem feito. A pessoa falou para mim, você arquitetou tudo muito bem feito. E eu falei, eu não arquitetei nada. O arquiteto é o mentorado. Se nos processos internos dele e nas conversas ele chegou à conclusão que isso era o que precisava ser feito, então foi feito. E olha aí os frutos que ele está colhendo. Porque, olha, se ele não tivesse feito isso, a carreira dele não tinha deslanchado do jeito que deslanchou. Então, uma coisa para ser dita, que isso acontece muito em treinamento de liderança. Não sei se vocês já viram isso. Quando você está participando de processo de treinamento de liderança, que você vai toda semana para um curso, toda semana para uma reunião, treinamento, todos que estão à volta começam a olhar para você de uma forma diferente. Qualquer comportamento que você tenha que não esteja alinhado ao comportamento de um líder, a pessoa fala assim, mas você não está lá fazendo aquele curso de liderança? Mas você não está lá toda semana naquela reunião? Então, existe uma pressão externa sobre os resultados e sobre o seu comportamento, né? E existe uma pressão externa positiva e também existe uma pressão externa negativa, porque a partir do momento que você muda, o seu entorno também muda. E o entorno, às vezes, não quer mudar. Entenderam? Sim. O Edmar, até você já comentou aqui que eu acho que foi bem interessante, que você buscou a mentoria porque você viu que a sua empresa, a empresa que você faz a direção, precisava tomar novos rumos, né? Então você viu no direcionamento da sua empresa, talvez um processo de melhoria para te auxiliar como você ia fazer essa condução. Né? E a Kelly também já comentou aqui com a gente que não tem como a gente tratar num processo de mentoria o profissional sem tratar da pessoa, porque é uma única pessoa, né? A gente não tem como fazer esta divisão, fazer um excelente profissional sem que seja, e ao contrário, uma pessoa, vamos dizer, ruim. Então isso não é condizente. Então eu queria saber de você, desse processo de mentoria, quais são as inspirações e insights para além do profissional? Eu acho que assim, é um processo como um todo, né? Se eu pegar aí minha vida nos últimos anos, eu não era pai, agora eu sou pai de dois bebês, né? Da GG e do Tom. Então vai fazer 3 anos, a GG tem 7 meses. E eu acho que assim, isso é só uma demonstração de como tudo muda, né? Então, enfim, casei também, tem a Carol que me ajuda muito, também dá um apoio gigante, né, para que eu possa fazer as coisas que eu tenho que fazer. E então acaba que primeiro que você tem que mudar genuinamente, né? Então eu queria, né, até corrigir, né? Não é que eu achava que a empresa precisava mudar. Na verdade, eu achava que eu deveria estar num lugar diferente, né? E aí seja a Copastur, que era o lugar mais, não mais fácil, mas que eu já estava dentro dela, né, seja outro lugar, né, porque na verdade aquilo não era bom para mim, né, talvez se eu não tivesse continuado na Copastur, ela ainda seria uma grande empresa, teria bons resultados, mas seria uma empresa diferente, né, porque eu acreditava muito que a partir do que eu via como certo, né, ou enfim, o melhor caminho, a gente teria resultados melhores. Hoje eu posso falar um pouco de que talvez tenha sido o melhor caminho, né? A gente fala bastante aí durante
a pandemia, a crise, enfim, nosso mercado foi super atingido na questão de queda de faturamento, que eu me sinto como preparado para este momento, né? Por mais que todo mundo fale, ninguém sabia que isso ia acontecer, não. Mas, com certeza, você com um repertório maior, com essa mudança toda, a gente estava mais preparado para o momento atual. Eu acredito também, Dani, complementando a resposta do Edmar, que processo de mentoria não é terapia. Né? Então, em algum momento, né, essa coisa do lado pessoal, o mentor também ele tem que entender o seu limite. Não, esse assunto aqui é para psicólogo, esse assunto aqui é para o terapeuta, esse assunto não diz respeito a mim. Até aproveitando já esse gancho que você deu, que justamente parece que a gente está tão conectado que ia ser a próxima pergunta. Então já vou fazer essa próxima pergunta e você já responde. Qual a diferença entre o processo de coaching e mentoria, indo um pouco além? As pessoas confundem esse processo justamente com o que você trouxe agora, com terapia? Exatamente. Então eu vou continuar no raciocínio e depois eu respondo a pergunta. Então, na verdade, a terapia, os psicólogos, e eu tenho o maior respeito por eles vão tratar, né, da psique, de processos internos, tem algumas linhas, né, que vão trabalhar a pessoa e tudo, os problemas, a criança, a infância, tudo isso. Eu não tenho aptidão para trabalhar isso. Então, normalmente, quando as pessoas vêm para mim e revelam alguns problemas, eu encaminho para o psicólogo, para que a pessoa passe por um processo de terapia, para que seja terapeutizado. Né? E aí esse processo é uma coisa que a pessoa vai conduzir com o psicólogo, e às vezes a pessoa diz assim, mas eu não gosto de psicólogo, mas vai ter que ir para o psicólogo e vai ter que entender qual é a linha que... eu prefiro um psicanalista, então vai atrás do psicanalista. Tem que ter alguém que tenha capacidade, habilidade para apoiar a pessoa nesse desvendar pessoal. Então, isso aí eu não vou entrar, não é a minha seara. O mentoring é um processo de carreira, é um processo em que a carreira da pessoa está muito no centro. E, normalmente, o mentor é alguém que tem mais experiência e pode orientar o mentorado a seguir num determinado caminho, numa determinada jornada. Tem dia para começar, mas não tem dia para acabar, porque também tem muito a ver com as estratégias, está muito alinhado ao negócio que a pessoa está inserida, né? Então, tem tudo isso. Já o coach é um processo mais definido. Tem coaches que trabalham com 3 meses de sessão, 6 meses, até 1 ano, né? As sessões são pré-determinadas, as pessoas trabalham, o coach trabalha mais com metas pessoais, pode ter um coach de vida, faz a roda da vida, ou então metas profissionais, desenvolvendo competências ou melhorando áreas da vida da pessoa, mas é algo que não precisa tanto de uma experiência maior, né? Então, é mais ou menos isso. E o mentorado, o mentoring, ele trabalha muito com diálogo, eu acredito. Muito diálogo, conversas de adulto, conversas difíceis, conversas corajosas, né? Eu acho que é isso. Durante todo esse processo eu fiz os dois, né? Eu faço psicanálise e eu faço, né, a mentoria e fiz. Então, acho que são coisas diferentes, bem diferentes, e uma coisa não exclui a outra, né? Exatamente. Eu acho também que isso que o Edmar falou sobre que a transformação pessoal, ela é a principal, a empresa se transforma a partir da própria transformação dele. Eu acho que isso é fundamental. Tem muita gente ouvindo a gente no podcast, e às vezes as pessoas querem um milagre na empresa, querem que aconteça uma transformação cultural, uma revolução na empresa, sem que essa revolução passe pelas pessoas. E isso não vai acontecer. Quem estiver prometendo isso, está prometendo algo que não vai ser alcançado, porque
a transformação da empresa, ela só acontece mediante a transformação das pessoas. Bacana, Kelly. Você já me deu gancho para a próxima pergunta que eu vou fazer para o Edmar agora. Você trouxe que a transformação da empresa acontece com a transformação das pessoas, né? E nesse teu processo, Edmar, que você começou, né, há 5 anos e continua ainda, você já conseguiu expandir a tua transformação e a tua experiência de forma prática para os colaboradores da Copastur? Sem dúvida a resposta é sim, né? Porque acho que desde o início, e aí tem algo também que a gente estava falando, né? Quando a Kelly trouxe o exemplo lá de que a gente ia matar a empresa, né, e ia criar outra, ia matar a Copastur, ia criar uma nova Copastur, é que a gente tem um papel muito grande também em tangibilizar as coisas para outras pessoas, né? Então, lá atrás, quando a gente colocou o nosso objetivo de ser uma empresa ranqueada no Great Place to Work, era uma forma de tangibilizar isso para que todos tivessem o norte, né? Teve um certo momento que eu falei, não, a gente quer vender 1 bilhão por ano, né? Então, por que esse número? Agora, né, a gente tem a pandemia, e aí eu falei, quando a gente chegar em 50% do nosso faturamento do ano passado, a gente vai voltar, né? Porque senão as pessoas ficam sem o norte, a gente tem níveis de consciência diferentes dentro da empresa. Então, é um papel bem interessante. Então, explicando como que a gente impactou, acho que eu impactei as pessoas, né, de certa forma, atraindo, né? Então, agora, a gente atrai muita gente que está em busca de desenvolvimento, então fica bem mais fácil, né? E no passado, a gente criou vários grupos, seja comitês de gente de gestão, seja fórum de liderança para média liderança, seja os trabalhos que a gente faz aqui de desenvolvimento de carreira, de própria, né, que a Kelly faz mentoria com alguns grupos aqui com a gente. Então, tudo isso fez com que as pessoas naturalmente procurassem um desenvolvimento pessoal. E quando a gente pega que elas procuraram esse desenvolvimento, né, já traz um resultado gigante para a empresa como um todo. O que eu acho também é que esse processo, eu estar aqui falando, né, também faz parte de inspirar as pessoas a seguirem esse caminho que tem, né, um final muito interessante para quem acredita, né? Então, acho que, enfim, tudo isso é um conjunto de coisas. Hoje eu estou muito mais inspirando e influenciando as pessoas do que efetivamente tendo um esforço para fazer com que as pessoas acreditem no autodesenvolvimento. Ótimo. E com certeza esse podcast aqui vai ser compartilhado com todos os nossos colegas da Copastur, né? Para que eles vejam esses insights vindos de você, né? Que você está super transparente compartilhando, quanto para que as pessoas também entendam todo esse processo que você percorreu para provocar, vamos dizer, essa mudança que a gente sente dia a dia dentro da nossa empresa. Kelly, quais são os principais erros cometidos por alguém que procura um mentor sem estar consciente desse processo que a gente comentou até agora, né? Porque vai precisar de uma dedicação, vai precisar de um foco, como você mesmo disse, né? Vai entrar para a briga e não é um mar de rosas, né? Então, a gente queria saber um pouquinho desse processo, das exigências e entregas. E uma dúvida, alguém já jogou a toalha e decidiu não dar continuidade nesse processo? Então, são muitas perguntas, né? Peraí, calma. Vamos lá. Então, primeiro, erros, né? Boa. Erros. Erro é achar que as respostas estão com o mentor. E achar que o mentor vai dar a solução mágica para todos os problemas. E achar que ele não vai ter que se esforçar e que as soluções vão ser confortáveis. E talvez o maior erro, que vai ser rápido. Tem coisas que vão ser rápidas, mas na maioria das vezes não é rápido. Na maioria das vezes é lento, porque os processos que acontecem, de novo, as variáveis incontroláveis, elas interferem no resultado. Então, a gente precisa entender tudo isso para poder prosseguir. Então, não adianta, alguém me procura e diz assim, porque eu quero que você seja minha mentora, porque eu quero quero ser o diretor da companhia. Tá, qual é o seu cargo? Eu sou analista. E aí, vai ser diretor amanhã? Não tem como. Independe de mim ele ser diretor.
A empresa precisa dar oportunidade, ele precisa estar dentro do perfil, precisa abrir a vaga, precisa passar no processo de seleção. Olha, é muita coisa, então não é assim. Então, eu acho que talvez, vamos falar, erro, falsas expectativas. Falsas expectativas em relação ao processo. Eu acho que esse é o maior erro. Né? Entender que o trabalho é a 4 mãos e não a 2 mãos. O trabalho é sempre a 4 mãos e não a 2 mãos. Então, essa é uma pergunta. A outra pergunta é... Vou Alguém até já reformular. jogou a toalha. Isso, porque a gente sabe que é um processo com muitas exigências, né? Como você mesmo disse, eu até brinquei que você falou que é uma briga, né? Uma luta dia a dia. E aí a gente entra nesse quesito aí. Se alguém durante esse processo falou, Kelly, para mim tá bom aqui, prefiro ficar na minha zona de conforto e eu não quero mais chegar aonde eu comentei com você do meu objetivo. Eu estava procurando aqui nos meus registros pessoais, internos, que eu me lembre, não. Eu nunca ninguém jogou a toalha, mas houve tentativas. E as tentativas, elas são assim, elas aparecem, você começa a perceber, a pessoa foge, começa a desmarcar encontro, marca, desmarca. Então, você tem que ter meio que uma percepção de entender por que a pessoa, né, não faz a tarefa, porque o mentor trabalha com algumas tarefas, né, algumas que eu chamo, são tarefas, como assim tarefas? São movimentos que a pessoa às vezes tem que fazer para poder chegar no objetivo, são movimentos. E às vezes a pessoa não faz o movimento ideal, fica procrastinando. Então, desistir não, mas eu acho que tiveram tentativas sim. É que eu sou muito atenta, né, assim, as coisas que estão acontecendo. Então, quando o cara vai tentando desistir, eu também puxo. Acho que uma pergunta boa é, você já tentou desistir, Kelly? Pergunta para mim, Kelly, você já tentou desistir? Você já quis desistir? Já quis desistir. Em um processo eu já quis desistir. Mas por quê? Porque era muito difícil. As variáveis incontroláveis eram muitas. E quando as variáveis incontroláveis são muitas, você vai perdendo, você meio que sente perdendo as coisas entre os dedos, sabe? Vai tipo areia que você pega assim, na praia, e você vê a areia escorrendo entre os dedos, aí você fala, gente, eu não estou dando conta disso aqui. Aí você precisa melhorar suas habilidades, conversar com pessoas, se aconselhar com outras pessoas, entender qual o caminho que você vai entrar ali para desatravancar aquilo que está meio enrolado, entendeu? Mas eu nunca desisti também, não. Que bom, né, Kelly, que você não desistiu e que ninguém nunca desistiu de você. São os dois, ninguém solta a mão de ninguém, é o famoso, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Na verdade, você falou uma frase muito interessante agora. Que você falou, que bom que ninguém desistiu de você e que você não desistiu de ninguém. Na verdade, não é essa frase. A frase é, que bom que ninguém desistiu de si mesmo. Que bom que ninguém desistiu de continuar o processo de descoberta. Que bom que a pessoa não desistiu na primeira dificuldade. Que bom que a pessoa teve coragem de enfrentar os seus medos e ir adiante. Acho que essa é a frase. Muito bem, dona Kelly. Bem, estamos caminhando para o final do nosso voo, mas antes eu quero fazer para o Edmar e para a Kelly uma última pergunta, começando com você, Edmar. Como mentorado, qual mensagem você deixa para os nossos ouvintes, futuros mentorados também ou interessados nesse processo, sobre o teu processo, uma mensagem de inspiração para quem está ouvindo a gente agora? Acho que primeiro acreditar em todo mundo, né, e nas pessoas mesmo, né, em você mesmo, de que você tem os seus pontos fortes e que você pode usar isso para, no meu caso, né, e acho que no caso da maioria das pessoas, impactar o maior número de pessoas possíveis. Né, para mim isso ficou muito claro. Enquanto eu estou impactando as pessoas, eu tenho energia, né, eu tiro energia e eu tenho mais energia para ultrapassar todos os desafios aí do processo, né, de mentoria, do dia a dia, enfim. E outra coisa, acho que todo mundo pode seguir um processo de mentoria, assim. Eu não acho que tem um momento certo, né, eu acho que se a pessoa tiver alguma dúvida, eu faço, não faço, vou atrás, eu não vou,
vai lá e testa, né? Vou até falar um negócio que a Carol falou esses dias para mim. Ela falou, agora você vai começar a ficar falando disso, né? Ela sempre adorou hipismo, essas coisas, e eu sempre odiei, eu sempre fui da cidade, né? E aí ela falou, você não quer fazer aula, não sei o quê. Eu falei, quer saber? Acho que eu vou tentar, né? E aí já estou aí no segundo mês de aula, 2 vezes por semana, e está sendo uma experiência incrível, né? Pode ser que depois eu não continue, mas acho que fazendo um paralelo aí com o processo de mentoria, né? Testa, né? Ver se é bom para você. Se abrir para a experiência, né? É. E Kelly, eu não esqueci dos seus 5Ds, hein? A pergunta final vai ser essa. Quais Vamos são lá, então. 5Ds? Papel e caneta para anotar. Muito bem. Então, eu acredito que quando as pessoas... Acho que o Edmar falou uma coisa muito interessante. Você experimenta, né? Vamos experimentar. E se você contratou um mentor e você não teve afinidade com ele, ou você vai atrás de outro, né? As relações, elas precisam haver afinidade, sinergia. Então, não deu certo com um, não é porque não deu certo com um que não vai dar certo nunca, né? Mas eu acho que todo mundo deveria ter um conselheiro, um bom conselheiro. O Edmar, outro dia, a gente fez uma reunião no Zoom, né, Edmar? O Edmar falou sobre isso. Cuidado com os conselheiros, porque às vezes um mau conselheiro, gente, coloca tudo a perder na sua vida. E você, às vezes, né, por obsessão, ou por não entender, não ter repertório e tudo, você vai naquela e acaba perdendo tempo, né? Tempo é uma coisa muito valiosa hoje. A gente não está podendo perder muito tempo, né? E aí chega os 5Ds, né, Renata? Vamos lá. Então, primeiro D. Tanana. Primeiro D. Dói. Né? E dói desde o momento que você está na busca do seu propósito. Porque não é fácil descobrir o seu propósito, né? O Edmar está com 32 anos. 32, né, Edmar? 33. 33. 33 anos, né? Mas a gente começou, ele tinha 28, né? 28 anos. E eu conheço um monte de gente com 28 anos que não sabe qual é o seu propósito. Kelly, o que é o propósito? Tem várias definições. Eu gosto da seguinte definição. Propósito é a manifestação da sua essência. É a causa, é o combustível, é aquilo que você acorda, pelo que você acorda todos os dias. Né? Você luta pelo quê? Então, esse é o seu propósito. Então, o simples fato de você descobrir o seu propósito começa, às vezes, causa dor. Porque, às vezes, você não quer descobrir. E eu queria pedir permissão para contar uma história aqui do meu filho, que também já fez palestra na Copastur e é padeiro artesanal. Meu filho, Bruno, ele fez administração e estava muito focado em fazer pós-graduação, engenharia e tudo, e começou a fazer pós-graduação, mas vivia triste, chateado. Chegava em casa assim, meio triste, sorumbático, né? Não sei se vocês conhecem essa palavra, sorumbático. Sim. E aí, toda vez que ele chegava, eu perguntava, filho, o que você tem? Porque lá na pós-graduação, acho que não é isso mesmo que eu quero e tal. Então, vá atrás do que você quer. Não, mas eu não sei o que eu quero, né? Muitas pessoas passam por isso. Eu não sei o que eu quero, não sei o que eu vou fazer. E aí, um dia, eu cheguei para ele e falei assim para ele. Falei, né? Filho, se todas as profissões pagassem R$100, o que você seria? O que você faria? E aí ele respondeu, mãe, eu seria padeiro. E aí eu disse, padeiro? Ué, então vá ser. Não, mas eu estudei 5 anos na faculdade, aí eu vou ser padeiro? Então, veja, as crenças. Eu disse, cara, você pode ser o melhor padeiro do universo. Você vai estudar para ser o melhor padeiro e vai dar certo. E aí ele começou uma caminhada, hoje ele é padeiro artesanal, abriu a padaria dele, está vendendo e tudo, né? Excelente. Tá só me devendo um pão, né? Fora tá isso, devendo um pão, exatamente. Para você só não, viu, Edmar? Para um monte de gente, né? Mas foi uma jornada de 3 anos e meio, muito tempo, muita angústia, muita dor, sabe?
E depois os amigos chegavam para ele e falavam assim, ei, cara, o que você está fazendo? Aí ele falava assim, eu sou padeiro. Rapaz, tu é padeiro, estudou 5 anos na faculdade de administração para virar padeiro, como se fosse algo que depreciasse a pessoa. Então, nenhuma profissão, gente, feita dignamente, exercida dignamente, honestamente, ela é depreciativa. Não é. Só que, às vezes, a gente quer prestar conta para a sociedade, né? E aí a gente não faz aquilo que está no nosso coração. Então, dói. Dói também por quê? Porque você, às vezes, tem que mudar hábitos, às vezes você tem que eliminar distrações que você não está disposto a eliminar. Então, dói. O segundo D, dá trabalho. E dá trabalho por quê? Porque às vezes você tem que revisitar lugares que você não quer revisitar dentro de si. Às vezes você tem que estabelecer rotinas que você não quer estabelecer. Às vezes você precisa se esforçar mesmo. Não gosto de ler, começar a ler. Não gosto de assistir vídeo, tem que começar a assistir. Não gosto de conversar com pessoas, frequentar eventos. Eu não sei qual é o seu problema para quem está nos escutando. Mas, às vezes, você precisa se esforçar. Dá trabalho. Precisa acordar cedo, dormir tarde. Dá trabalho. Então, primeira coisa, dói, depois dá trabalho. Depois demora. Demora. Tem umas coisas que são mais rápidas, tem outras coisas que são mais... Mas, normalmente, demora. Exatamente por tudo aquilo que eu já falei, por causa das variáveis incontroláveis. Porque se fosse só eu e o mentorado decidindo, era tudo rápido, né, Edmar? Não, vamos aqui, nós decidimos que vai ser assim e tal. Certo, mas eu não estou considerando o outro. Eu não estou considerando que tem uma terceira, quarta, quinta, sexta pessoa, uma empresa inteira no meio de todos nós. Eu não estou considerando que tem uma cultura anterior, eu não estou considerando os processos, não estou considerando nada disso. Então, não adianta, demora. Então, vamos recapitular. Dói, dá trabalho, demora, precisa ter disciplina. E por que a disciplina? Porque não adianta você ser... eu nasci com um talento excepcional. Eu sou o cara. Eu nasci para ser líder. Sem disciplina, gente, não vai. Precisa ter disciplina. E a disciplina gira desde o fato de chegar cedo no escritório, por exemplo, o Edmar, né? Que esse foi um dos desafios, né? Chegar cedo no escritório, né, Edmar? Era um desafio. E ele precisava chegar cedo no escritório e começou a chegar cedo, e hoje chega cedo e sai tarde, né? Mas tudo isso é disciplina. Ler também, né? Que normalmente as pessoas que vêm para mim não gostam de ler, 90% das pessoas não gostam de ler, isso é fato, né? E aí tem que inserir a leitura, né? Então, disciplina. A disciplina tem muito a ver com os rituais, que eu trabalho muito, intuitivamente eu trabalho, a pessoa nem está percebendo, mas eu estou trabalhando rituais, né? Então, dói, demora, dá trabalho, tem que ter disciplina. E o quinto D, precisa estar disposto. Se a pessoa não estiver disposta, se ela não se entregar, se ela não contribuir, se ela não estiver presente de corpo, alma, espírito e mente, ela não vai conseguir ter o resultado que ela precisa. Então, eu acho que é isso. Bom, infelizmente a gente está chegando aqui no fim do nosso voo. Mas gostaria muito de agradecer a participação da Kelly Malheiros. Kelly, muito obrigado pela sua participação no nosso bate-papo de hoje. Obrigada a todos vocês. Eu acho sempre maravilhoso trabalhar para pessoas que acreditam de verdade na transformação das pessoas e que estão focadas com esse objetivo. Nós precisamos, aqui vai um apelo, né, a todos, nós precisamos deixar pessoas para um mundo melhor. E essas pessoas é que vão transformar o mundo num lugar melhor para se viver. Senão nossos netos, né, nosso legado, ele não vai. As pessoas que vêm aí pela frente, elas não vão encontrar um mundo legal. E nós somos responsáveis. A gente, às vezes, terceiriza as coisas. E a responsabilidade é nossa. Muito obrigada a todos da Copastura, Edmar Bull, todos os lindos que me acompanham. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Kelly, com certeza. Eu que agradeço.
essa ferramenta que a gente fez hoje no podcast vai ser um ator transformador aí para muitas pessoas. Edmar Mendoza, mais uma vez também, muitíssimo obrigado pelo seu tempo aqui no nosso bate-papo de hoje. Muito obrigado, Kelly, foi um prazer dividir esse podcast com você. Obrigado, Renata, Daniel, enfim, todo o time que acompanha a gente aí no podcast. Eu adoro esse nome, Saída de Emergência, e só escuto elogio, então parabéns de novo. Entre os benefícios da mentoria estão a expansão do networking, a saída da zona de conforto e o ganho de novas perspectivas profissionais e pessoais. Mas não se engane, a mentoria não faz mágicas. Você precisa buscar um profissional qualificado para te ajudar nesse processo e, acima de tudo, estar engajado, preparado para fazer uma viagem para dentro de você. Existe uma obra da escultora Bobbie Carlyle intitulada Self-Made Man. A obra representando o homem que se esculpe e esculpe seu futuro a partir da pedra em bruto da qual ele emerge. É um trabalho que traz um forte elemento psicológico, lidando com o espectro completo, a complexidade da emoção e as lutas e os triunfos da vida. Afinal, a jornada começa dentro de cada um de nós. Esperamos que esse conteúdo tenha agradado todos os nossos viajantes. Chegamos ao fim do nosso voo. Não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigado. Esse podcast é apresentado pela Copastor.